Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre a bomba nuclear. Mas antes de começar o vídeo, dê sua curtida e se inscreva no canal. A bomba nuclear é um dispositivo explosivo que deriva sua força destrutiva das reações nucleares, tanto de fissão, conhecida como bomba atômica, ou de uma combinação de fissão e fusão, conhecida como bomba termonuclear. Ambas as reações liberam grandes quantidades de energia a partir de quantidades relativamente pequenas de matéria. O primeiro teste de uma bomba de fissão, o teste Trinity, marco para a entrada na era nuclear, liberou a mesma quantidade de energia de cerca de 20.000 toneladas de TNT. O primeiro teste de uma bomba termonuclear, bomba de hidrogênio, liberou uma quantidade de energia equivalente a cerca de 10 milhões de toneladas de trinitrotolueno, TNT. Uma arma termonuclear moderna, pesando pouco mais de 1,1 kg, pode produzir uma força explosiva equivalente à detonação de mais de 1,2 milhão de toneladas de TNT. Assim, mesmo um pequeno dispositivo nuclear não muito maior do que bombas tradicionais, pode devastar uma cidade inteira através da gigantesca explosão e por incêndios e radiação subsequentes. As armas nucleares são consideradas armas de destruição em massa e seu uso e controle tem sido um dos principais focos da política de relações internacionais desde a sua criação. Apenas 2 armas nucleares foram utilizadas durante uma guerra, quando os Estados Unidos bombardearam 2 cidades japonesas no fim da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, uma bomba de fissão de urânio cujo codinome era Little Boy foi detonada sobre a cidade japonesa de Hiroshima. 3 dias depois, em 9 de agosto, um tipo de bomba de fissão de plutônio, de codinome Fate Man, explodiu sobre a cidade de Nagasaki, no Japão. Estes 2 ataques resultaram na morte de cerca de 200.000 pessoas, a maioria civis, por causa dos graves ferimentos decorrentes das explosões e da radiação. O papel dos bombardeamentos nucleares na rendição do Japão e se seu uso foi ético ainda são questões que continuam a serem alvos de discussão atualmente. Depois dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, armas nucleares foram detonadas em mais de 2.000 ocasiões, durante testes e demonstrações. Apenas algumas nações possuem tais armas ou são suspeitos de as terem. Os únicos países conhecidos por terem detonado armas nucleares e que são reconhecidos por possuírem esse tipo de armamento são, em ordem cronológica, de acordo com a data do primeiro teste, Estados Unidos, União Soviética, sucedida como uma potência nuclear pela Rússia, Reino Unido, França, República Popular da China, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Além disso, é quase consenso que Israel também possui armas nucleares, embora o governo israelense não reconheça isso. Apenas um país, a África do Sul, fabricou armas nucleares no passado, mas desmontou todo o seu arsenal após o fim do regime do apartheid, quando o país aderiu ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e aceitou completamente as salvaguardas internacionais. De acordo com estimativas de 2012, obtidas pela Federação de Cientistas Americanos, existem mais de 17.000 ogivas nucleares no mundo, sendo que cerca de 4.300 delas são consideradas operacionais, ou seja, estão prontas para uso. Devido ao imenso poder militar que esse tipo de armamento pode conferir a quem o possui, o controle político das armas nucleares tem sido uma questão-chave desde que elas existem. Na maioria dos países, o uso da força nuclear só pode ser autorizado pelo chefe de governo ou chefe de Estado. No final de 1940, a falta de confiança entre os Estados Unidos e a União Soviética impediam a realização de acordos internacionais de controle de armas. O Manifesto Russell-Einstein foi publicado em Londres em 9 de julho de 1955 por Bertrand Russell, no meio da Guerra Fria. Ele destacou os perigos colocados pelas armas nucleares e pediu aos líderes mundiais que busquem resoluções pacíficas para os conflitos internacionais. Os signatários do manifesto incluem 11 intelectuais e cientistas proeminentes, como Albert Einstein,
que o assinou poucos dias antes de sua morte, em 18 de abril de 1955. Poucos dias após o lançamento, o filântropo Cyrus S. Atom ofereceu para patrocinar uma conferência, o Manifesto, em Pugache, Nova Escócia, terra natal de Atom. Esta conferência foi a primeira das conferências Pugache sobre ciência e negócios mundiais, realizadas em julho de 1957. Na década de 1960 estavam sendo tomadas medidas para limitar tanto a proliferação de armas nucleares para outros países e os efeitos ambientais de testes nucleares. O Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares, 1963, restringiu todos os testes nucleares a testes subterrâneos, para evitar a contaminação do meio ambiente pela radiação nuclear, enquanto que o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, 1968, tentou colocar restrições sobre os tipos de atividades que os seus signatários poderiam participar, com o objetivo de permitir a transferência de tecnologia nuclear não militar para os países membros, sem medo de proliferação de armas. A cinza nuclear radioativa proveniente de testes nucleares chamou a atenção do público pela primeira vez em 1954, quando o teste de uma bomba de hidrogênio chamado Castle Bravo, realizado nas Ilhas Marshall, contaminou a tripulação do barco de pesca japonês Lucky Dragon. Um dos pescadores morreu no Japão 7 meses depois e o medo de atum contaminado por radiação levou a um boicote temporário ao produto no Japão. O incidente causou uma preocupação generalizada, especialmente em relação aos efeitos da radiação nuclear e de testes nucleares na atmosfera, e forneceu um impulso decisivo para o surgimento do movimento de anti-armas nucleares em muitos países. Em 1963, muitos países ratificaram o Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares, que proíbe testes nucleares na atmosfera. A precipitação radioativa tornou-se um problema menor e o movimento anti-armas nucleares entrou em declínio há alguns anos. Um ressurgimento do interesse ocorreu em meio a temores de europeus e norte-americanos de uma guerra nuclear na década de 1980. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo.